Melhorou a luz aqui, né? Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos, a gente só está finalizando aqui os ajustes e a gente já começa o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Boa noite, produtores da Cooperativa Santa Clara. Boa noite, amigos da Cooperativa Santa Clara. Então, hoje é uma noite muito especial. Nós estamos aqui reunidos para a primeira live da galera da nutrição. E o título da live de hoje é O Futuro da Propriedade Começa Aqui. Então, hoje a gente conta com a participação de uma mulherada de peso, assim, é com muito prazer que eu vou citar elas agora. Então, a gente tem palestrando aí junto com a gente a Mariana Marcondes, que é médica veterinária,
e é dona da conta do Instagram, que se chama Bezerrinsta. Essa mulher tem quase 17 mil seguidores, uma apaixonada por criação de bezerra, e eu também te sigo lá, viu, Mariana? Sou tua fã. A gente também vai ter a Jéssica Farina, que é a nossa nutricionista, que faz parte da equipe de nutrição da cooperativa, que vai falar sobre a nova ração de terneiras, que foi produzida, né, que foi pensada e desenhada com muito amor e muito carinho, para cuidar aí dessa bezerra, que é o start inicial, né, da produção das nossas vacas leiteiras. A gente também vai ter a participação muito especial da Beatriz Gelsler. Me desculpa se eu errei teu sobrenome, tá? Mas eu acho que eu cheguei perto, o Martin estava me dando uma aula aqui de como falar teu sobrenome, acho que mais ou menos foi. Que é nossa produtora rural lá da cidade de 15 de novembro, e que mostrará, então, um pouquinho da propriedade dela para a gente. Lembrando, pessoal, para vocês fazerem as perguntas na live de hoje e para vocês receberem as notícias da cooperativa, segue o número, pega a caneta aí correndo e anota o número do WhatsApp oficial da cooperativa. Tá? Então, é 54997 04 6290. 54997 04 6290. Para vocês se inscreverem e receberem as informações oficiais da cooperativa, basta vocês mandarem o nome do dono do celular e a matrícula do sócio, tá? Automaticamente vocês vão estar participando aí do grupo. E lembrando que as perguntas na live de hoje vocês também vão enviar através desse número de celular, tá? O Júnior, que eu vou passar a palavra daqui a pouquinho, agora, né, Júnior? Ele vai estar repetindo, então, aí na sequência o número para vocês. Pessoal, sem mais me estender, que tem muita coisa interessante aí para a noite de hoje, eu passo a palavra para o Júnior, que é o gerente das fábricas de ração da Cooperativa Santa Clara. Boa noite e aproveitem. Boa noite aos associados e convidados que nos prestigiam a live técnica comercial. Meu nome é Júnior Zaro, sou gerente da fábrica de rações da Cooperativa Santa Clara. E a fábrica de ração, juntamente com os nutricionistas, viram a necessidade da formulação e prospecção de uma linha de rações para terneiras em aleitamento. Então, nosso intuito da live é o lançamento da nova linha de rações Boviclara Terneiras, tá? Vai ser sacos de 20 quilos que vão estar disponíveis nos mercados agropecuários da cooperativa, tá? Em todas as unidades já estão disponíveis aí. Nesta 1 hora, vamos ter uma palestra técnica, uma comercial e um depoimento de associado. Então, salve um número 54997046290 para enviar perguntas via WhatsApp para os participantes da live. Esse número também pode ser salvo para receber informações da cooperativa, tá? Então, é um canal de contato da cooperativa diretamente com o associado. Agora, vamos para a primeira palestra técnica com a médica veterinária Mariana Marcondes, que é formada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Trabalha desde 2016 com a criação de bezerras e, atualmente, trabalha como especialista materna na Ginex Brasil e administradora da conta do Instagram Bezerrinsta. Então, sigam ela lá. Agora vamos para o vídeo. Boa noite a todos, tudo bem? A convite da Santa Clara, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre nutrição inicial de bezerras leiteiras. Eu sou Mariana Marcondes, sou médica veterinária e trabalho na Ginex Brasil como especialista materna, tá? Então, a Jéssica me chamou para a gente falar sobre uma coisa que eu adoro, que é o futuro da fazenda, né? Que são as bezerras, as nossas terneiras leiteiras, que irão deixar aí um legado grande dentro das propriedades, com produção, com saúde e com qualidade, tá? Então, espero que vocês aproveitem bastante, tenham uma ótima noite, um ótimo evento. Agradecer também, né, a Santa Clara pelo convite
e vamos lá. Bom, boa parte das fazendas leiteiras no Brasil hoje tem todo o seu foco voltado para os animais de produção, para aquelas vacas que estão na propriedade e estão deixando renda e faturamento, né, ao longo aí do mês produzindo leite, certo? Então, o que acontece? A gente desenha um plano genético, né, importantíssimo isso dentro da fazenda, melhora os animais e foca na produção, né, não foca naqueles que estão ainda se desenvolvendo, aqueles que estão se produzindo. Então, hoje eu convido vocês a terem um olhar, né, para essa porção da fazenda que ainda não é tão vista, né, que é o bezerreiro, que são as nossas bezerras. Então, muitas vezes tem reclamação, muito gasto com medicamento, muito custo, né, de criação em si. E a gente tendo esse olhar voltado para a prevenção, para os cuidados, a gente vai ter, né, esse retorno e, consequentemente, uma recria muito mais saudável, né, de animais que vão ser extremamente produtivos, né, e rentáveis dentro do sistema da fazenda. Dentro desse conceito, eu trouxe para vocês alguns mitos dentro do bezerreiro, que é bem comum da gente escutar aí no nosso dia a dia. O primeiro deles, e eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez sobre isso, é o volume de leite, né? 4 litros de leite é o suficiente para a bezerra tomar. 4 litros de leite é o jeito que eu criei, meu avô criou, minha mãe criou e nós estamos criando assim. Isso é um mito. Lá na frente a gente vai derrubar ele com bastante conceitos para que vocês consigam enxergar, né, uma luz no fim do túnel dos 4 litros. Outra coisa é que a bezerra não bebe água, a minha terneira não tem acesso à água, porque no leite já tem bastante água, né? 87% do leite é água, então eu garanto isso para a bezerra através do leite. Isso é um mito, a gente precisa da água. Ração. Minha avó mesmo me falava, não adianta pôr, porque elas não vão comer. Isso também é um mito. Ração tem que estar disponível. E por último, que elas não podem comer feno, porque senão vão deixar de comer ração, vão comer coisa que não tem qualidade, vai só virar embucho e não é bem por aí. Então, eu trouxe esses mitos principais para vocês, para a gente discutir hoje. A base nutricional de uma bezerra leiteira, de uma terneira, é leite, em primeiro lugar, depois água de qualidade e ração. Qual ração que é melhor? Ração que está no coxo, ração que está disponível, né? Olha aí a bezerrinha na minha mão, com 3 dias de vida, aprendendo a tomar água. Isso mostra que não é que os animais não gostam ou não precisem. Muitas vezes elas só não têm isso à disposição e por isso não tomam e não conhecem, certo? Então, são os 3 alimentos, vamos dizer assim, contar a água como um alimento, são os 3 principais alimentos que vão fazer a construção desse desempenho no período de terneireira, no período de aleitamento, mamando, que a gente precisa cuidar bastante dessas bezerras. Bom, a gente consegue dividir essas bezerras, essas terneiras, em 3 fases. A primeira fase, onde ela não é um ruminante funcional, né? A gente fala a primeira fase de alimentação líquida, que é o momento que ou praticamente toda a exigência dessa bezerra vem da ingestão de leite. Ela ainda não conhece muito bem a ração, ela está ali nos seus primeiros 15 dias de vida e ela não está muito inteirada ali no ambiente, então toda a sua necessidade vem do leite. A segunda fase é uma transição, onde ela é um pré-ruminante, onde ela já começa a conhecer outros alimentos, né, como a ração, a água, muitas vezes um feninho já está disponível, que é o momento em que esse rumen começa a se acertar, começa a se desenvolver em componentes, em capacidade, né, o compartimento em si, e tudo isso que a bezerra vai ter contato. Então, é leite, água e ração. Ela já está um pouquinho maior, vocês podem ver que ela já tem aqui uma composição corporal um pouco melhor também, ela já está mais profunda, ela já está mais comprida, quer dizer que ela está se virando com outras coisas. E a terceira fase é a fase de ruminante em si. É a hora que a gente separa os homens das crianças, vamos dizer assim, e a gente consegue ter um animal que já não depende tanto do leite, já está prestes a desmamar. Então, ele vai ter a sua nutrição vinda de alimentos concentrados, volumosos e fermentáveis, que já vão participar, né, como é que eu posso dizer assim, na maior parte, né, de toda essa composição ruminal. Então, ela já está livre do leite, já está
liberada para partir para a recria, tá? Bom, eu não podia falar de nutrição de bezerra sem falar da colostragem, que é o primeiro alimento que esse animal vai ter contato, é o primeiro leite que essa vaca vai ejetar após o parto. Então, ele é fundamental para a vida dessa terneira nas primeiras semanas de vida. É o colostro que vai fornecer toda a nutrição, todos os anticorpos, toda a imunidade, ele vai construir, né, essa história de sistema imune dentro dessa bezerra. Então, ele é o primeiro leite, a primeira coisa que ela vai tomar na hora que ela nascer. Então, ele vai ser, como dessa foto, parece um mel, né? Ele é viscoso, ele é espesso, ele é bem amarelado, tem uma coloração bem característica, um odor também. Então, aí a gente já consegue saber se esse colostro é bom ou ruim, e aí com os métodos de avaliação a gente vai se certificar da qualidade. Coloquei aqui bem resumidamente quais são esses pilares da colostragem, quais são, os pontos que a gente não pode deixar de fazer num processo de colostragem. Então, o primeiro deles é a rapidez. Quanto antes a gente fornecer para essa bezerra, mais ela vai absorver, melhor vão ser os nossos resultados. Então, até 2 horas após o nascimento, o ideal é na hora mesmo, nasceu, tomou, que ela receba todo esse nutriente. Um segundo fornecimento dentro das próximas 6 horas. A qualidade acima de 25% de Brix, que é um refratômetro que a gente avalia, né, através da refração da luz, quanto é que está a minha qualidade do colostro. A quantidade de volume, né, que eu vou colocar para essa bezerra, 10% do peso vivo nessa primeira mamada, mais 5% do peso nas próximas 6 horas, então eu tenho aí 15% de colostro que essa bezerra precisa para dar o play aí na vida dela e iniciar todas suas atividades metabólicas ali a partir da colostragem. Depois que tudo passou, eu entreguei essa bezerra colostrada, eu vou partir para avaliação. Eu tenho essa possibilidade de saber se a colostragem foi boa ou não, através também do refratômetro de Brix. Então, eu faço uma coleta desse sangue com 24 ou 48 horas após o nascimento para eu me certificar que o meu manejo está dando tudo certo, tá? E, por último, o colostro excedente que sobrou dessa vaca ou novilha que pariu ali, produziu 8, 9 litros de colostro, a bezerra tomou 6. Eu quero guardar esses 2, eu tenho a possibilidade de fazer um banco, né, armazenar e congelar todo o colostro excedente, certo? Então, passou essa fase de colostragem, vamos focar agora no aleitamento, na mamada. Como é que essas terneiras vão tomar leite, por quanto tempo, qual volume, temperatura, enfim, tudo que a gente precisa saber daqui para frente. Então, o ideal é que as fazendas foquem, né, nesses primeiros 60 dias de vida, pensando que é um momento de maior exigência, de maior crescimento e desenvolvimento desse animal. Então, eu tenho glândula mamária se desenvolvendo, eu tenho caixa torácica se desenvolvendo, as costelas que a gente gosta de falar, né, a profundidade desse animal. Tudo que a gente fizer para a bezerra agora, nesses primeiros 60 dias de vida, vão devolver para a gente lá no futuro, tá? Então, a duração desse aleitamento é em torno de 60 a 90 dias. Cada propriedade vai estabelecer o seu critério, se vai ser peso, se vai ser período, se vai ser consumo, tá? Tudo isso vai estar estabelecido muito bem numa rotina, certo? De acordo com a sua idade, quanto que vai receber de leite, de acordo com a sua idade, quanto que vai receber de ração, quando que eu vou iniciar o fornecimento de concentrado volumoso e feno, né? A temperatura que esse leite vai chegar para a bezerra, nós estamos vivendo dias de frio aí no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, essa onda de frio. Então, independente da estação do ano, fornecer essa temperatura do leite próxima à temperatura corporal da bezerra, exatamente para facilitar essa digestão e evitar que ela perca calor para poder iniciar o processo digestivo. Então, a temperatura sempre entre 38 e 39 graus, que é o ideal para a gente ter aí uma digestão bem tranquila. Quanto mais leite a gente der para essa bezerra agora, pessoal, mais leite lá na frente a gente vai ter, tá? Então, focar nesse momento, realmente investir, esquecer lá a história da carochinha de 4 litros de leite e fornecer ali 6, 8 litros. Tem fazendas que eu atendo que fornecem até 10 litros em sistemas de alimentação automática. Então, é realmente a hora de focar.
Constância no preparo e na qualidade. Eu não quero que chegue para essa bezerra um dia um leite de descarte com mastite, no outro dia um leite pós-parto que está um pouco mais concentrado, ou um sucedâneo que não tenha bons componentes, né, na sua composição, bons ingredientes na composição. Então, eu preciso entregar algo top, algo de qualidade. Então, se for dar um leite na fazenda que dê o melhor leite que tem, né, se não tiver jeito, dar uma selecionada no descarte, optar por vacas que já estão há mais dias, né, de carência, que tem uma CCS um pouco mais baixa, né? Então, caprichar aí nesses primeiros dias da bezerra. E aí, em relação ao volume, quanto será de oportunidade que a gente está dando para essas bezerras para elas desempenharem bem? Às vezes eu tô com o olho lá na genética, tá tudo certo, uma dieta é boa, uma genética boa, né? Quando eu tenho animais ali produtivos, mas quanto de chance que eu tô dando para essas bezerras ganharem de peso e converterem isso em leite lá na frente? Então, o mito dos 4 litros, vou contar aqui bem rapidinho, mas passaram por um desafio as grandes fazendas dos Estados Unidos em 1950 e precisaram encontrar o gargalo da produção. Onde é que estava esse problema? Onde é que estava esse maior custo? E chegaram lá, acharam isso no bezerreiro. Tá? Então, eles fizeram um experimento, fizeram lá uma experiência de quanto seria o volume mínimo de leite para uma bezerra não morrer. Tentaram com 1 litro, tentaram com 2, tentaram com 3 e viram que com 4 ninguém morria. Ninguém se destacava, mas também ninguém morria. Então, optaram por fornecer 4 litros de leite e assim fizeram. Tá? Então, o que essa coluna aqui mostra pra gente? Que 4 litros de leite realmente não mata o animal, mas possibilita um ganho de peso muito baixo. Então, ele ganha aí 350, 400 gramas no máximo por dia com esse volume de leite. E a gente entende que só para crescer, só para abrir o olho, levantar, coração bater, a bezerra gasta 3 litros de leite em energia, certo? Então, quando fornecemos 4 litros de leite, tem 1 litro só para ela crescer, engordar e se desenvolver melhor. Então, quando a gente vira essa chave e passa a dar 6 litros, a gente dobra a chance desse animal ganhar peso. Podem ver aqui que de 4 litros para 6 litros, a gente dobra, até mais que dobra, o desempenho e o ganho de peso. Então, vamos deixar de lado esses costumes de 4 litros e impulsionar mesmo essas bezerras a desempenharem e lá na frente serem mais produtivas, né? A gente tem dados aí de fazendas na Holanda que representam o quê? 1 grama a mais no ganho de peso, eu tenho até 4 litros a mais na média da lactação. Então, uma bezerra que ganhou 100 gramas a mais que a outra, ela tem até 400 litros de leite a mais na lactação. Então, isso é muito, muito leite mesmo, tá? Então, como eu comentei com vocês, intensificando esse manejo, a gente tem um volume maior na produção lá na frente. Então, na hora de desmamar, quando dobrar de peso, quando eu ver que essa bezerra está tendo um bom consumo de concentrado, eu posso iniciar o meu processo de desmama. Isso vai acontecer por volta de 45, 60 dias. Então, é essa hora que a gente vai percebendo que o animal vai mudando o seu comportamento alimentar e vai se desenvolvendo melhor, prontinho para desmamar. Como eu comentei lá atrás, vamos investir ali na qualidade desse leite para que as bezerras consigam realmente se desenvolver, que a gente trabalhe a favor delas e não contra, tá? E no momento da desmama, fazer isso da maneira mais gradativa possível, diminuindo, né, 1 litro pelo menos por dia, de meio litro, e aí caminhar aí para desmama, tá? Outro ponto importante no bezerreiro é a água, né, gente? Água é vida. Quanto mais água eu forneço para a bezerra, mais ração ela vai consumir, melhor ela vai ficar, tá? Então, fornecer água numa vasilha larga, água fresca, água limpa, de qualidade, que eu consiga tomar. Que eu olhe para essa água e fale, não, se eu me apurar aqui, eu posso tomar água da minha bezerra assim mesmo, tá? E, infelizmente, eu tenho visto muito nas fazendas aí no sul, principalmente, essa chupeta de leitão para as bezerras tomarem água, tá? Então, isso aqui é um bico feito para leitão, anatomicamente formado para leitão. Quando a bezerra tem acesso a esse tipo de água, ela mais brinca do que toma água. Ela faz a água sair, mas ela não toma com consistência. Então, vários experimentos já avaliaram isso e mostram que quando a gente limita esse fornecimento de água, a bezerra tem muito que lutar para tomar essa água,
o ganho de peso, o consumo de concentrado é muito menor. Então, vamos abolir dos nossos bezerreiros esse sistema de aleitamento para leitões, porque ele é feito realmente para leitão e não atende aí a necessidade da nossa bezerra, certo? Então, desde o primeiro dia de vida, limpa, de qualidade, coxo largo, o bicho precisa enxergar o que ela está tomando, né? Ver que realmente é água que está de boas, que é para ela. O consumo de água está ligado à ração. Nós, seres humanos, se tiver 1 quilo de paçoca para comer e não tiver um copo d'água, a gente evita comer. Então, a bezerra tem essa mesma relação com a comida, ela precisa desse alimento lá dentro do rumen. Isso vai ajudar a se desenvolver, vai ajudar a fermentação. Então, é importante para esse microbioma que mora lá dentro. E, além delas gostarem, elas precisam dessa água. Então, não deixem de fornecer água para suas bezerras, certo? Então, para a gente entrar no tópico aqui agora de comida, né, de dieta sólida, trouxe aqui para vocês essas fotos que são bem famosas, que mostram quando a gente fornece só leite, leite feno e leite mais concentrado, como é que a nossa bezerra se desenvolve. Provando aqui que leite e concentrado são fundamentais para que eu tenha um rumen bem desenvolvido, um retículo apto para fazer a sua função também. Então, tudo isso conta demais. Então, sempre que for falar de dieta de bezerra, não pensar só em leite, lembrar de leite e concentrado, certo? Na hora de a gente escolher rações que atendam essa exigência da bezerra, então de 23% a 25% de proteína, é o que a gente tem tido melhores resultados. Eu ainda vejo muitas fazendas usando ração de vaca para bezerra, e a ração de vaca, por melhor que ela seja, ela não é feita para a bezerra, para a necessidade da categoria, então é caprichar nisso. Bons ingredientes, escolher de onde está vindo essa matéria-prima também, e como que ela vai estar distribuída dentro da composição. Ter uma boa granulometria, na pelletizada a gente tem menos esse problema, mas pellets concisos, que não se esfarelem, que não se desfaçam, né? E palatabilizantes, para essa bezerra aceitar bem essa dieta e ela não ter nenhum tipo de limitação de consumo, tá? Em geral, as rações são feitas à base de milho, farelo de soja, casquinha, farelo de trigo. Então, são bons ingredientes que eu considero que vão fazer, sim, toda a diferença, tá? Na parte mineral, que eu respeite toda a tabela nutricional das bezerras. Então, vitaminas, minerais, leveduras, monenzina, atuando como um coccidiostático, aí, pensando nas coccidioses, bicarbonato, algum tamponante, enfim, que vão fazer a diferença, né, nesse momento de consumo. Então, farelada ou pelletizada não tem muita restrição. O importante é que ela seja palatável, que a bezerra aceite. Eu, particularmente, vejo a presença da pelletizada cada vez mais crescente, né, nos bezerreiros, e vejo que os animais gostam, o desperdício é menor e a gente consegue reunir aí bons ingredientes. Claro que atendendo, né, a demanda do nosso animal. Importante estar disponível desde o primeiro dia de vida, estimular o consumo. Nessa foto, minha bezerra tinha 2 dias de vida, ela já estava aprendendo a comer a ração. Então, sempre após o aleitamento, a gente mostrar para o animal que existe outra fonte alimentar, que não o leite, né? Deixar ali disponível à vontade para ela tomar conhecimento disso. Consumo, a gente não precisa se assustar, mas gradativamente ele vai aumentar, de acordo com a idade, e no final das contas, elas vão estar comendo até 2 quilos e pouco de concentrado por dia. Tá? Estimular esse animal a comer vai ser a peça-chave para você conseguir desmamar uma bezerra com bom consumo, né? E com bom desenvolvimento corporal também. Não desperdicem esse concentrado, a gente sabe aí dos custos de produção, então eu vejo que as fazendas passam por transição, muitas vezes, de pai para filho, e nessa sucessão familiar o foco começa a mudar um pouco. Então, trazer todo esse conceito junto, né, aos colaboradores, à família que está cuidando ali do dia a dia na bezerreira, e não desperdiçar comida, né, não desperdiçar esse alimento que é caro, é rico, é importante, é muito nobre. Então, não remonte o coxo, retire a sobra, coloca pouco para colocar mais vezes ao dia, né, para esse animal ver que você está indo lá, isso também estimula. Tirar todos aqueles animais, pomba, galinha, cachorro, porco, que pode estar próximo à bezerreira, atrapalhando, né, o consumo dos animais. Então, isso atrapalha e ainda pode ser um fator de contaminação para os animais. E abrigar esses coxos da chuva, né, pessoal? Quando eu tenho água presente ali
né, na minha dieta sólida, eu posso perder a qualidade e gerar distúrbios aí alimentares no animal, certo? Feno e a silagem podem sim fazer parte da dieta das bezerras. Então, o feno entra ali a partir dos 21 dias, 30 dias de idade, para fazer um complemento em torno de 5 a 7% da dieta. Então, um feno que tenha mais folha do que talo, para estimular ela a comer, fazer com que esse rumen se desenvolva em capacidade em compartimento. Eu também gosto bastante de incluir o feno, e aí no sul a gente tem ótimas opções, feno de aveia, feno de Tifton aí à disposição, tá? Silagem, se for necessária, incluir a partir dos 60 dias. Tem fazendas que incluem a silagem acima de 100, 150 dias e tá tudo certo. Eu só não posso fornecer antes dessa idade, porque a bezerra não vai ter condições de digerir, não vai ter condições de aproveitar esses nutrientes, né, que vêm de um alimento fermentado como a silagem, tá? E na hora de desmamar, não deixem a bezerra cair de paraquedas na pós-desmama, tá? Então, a desmama sempre gradativa, sempre devagar, vamos evitar essa perda de desempenho na desmama, certo? Então, vamos lá, um pouquinho de olho nos resultados. O que a gente pode esperar de ganho de peso dentro das bezerras? Então, eu tenho que fazer essa pesagem meio que constante, né? Ideal que seja mensal, de 30 em 30 dias, ou no mínimo no nascimento e na desmama, para eu saber onde é que está o meu ponto ali de gargalo, onde é que eu posso melhorar, seja balança ou fita, e sempre anotar, né, esse ganho de peso. Uma coisa que a gente precisa começar a fazer mais nas fazendas, e é muito interessante quando a gente faz, é a mensuração das medidas. Então, é a altura, comprimento da bezerra, a largura dessa garupa. Eu acho que são tópicos interessantes para a gente começar a colocar no dia a dia, para enxergar a bezerra não só no ganho de peso em si, mas no ganho em desempenho, né? O desempenho como um todo, o que essa bezerra está respondendo para a gente. Aqui é uma tabela que dá mais ou menos uma sugestão de ganho de peso, que inicia aqui com 600 gramas e se finaliza no aleitamento ainda em torno de 800, né, 900 gramas. Eu acho que é fundamental a gente ter cada vez mais crescente esse ganho, porque a gente minimiza o tempo e otimiza os nossos resultados. Então, para considerar um ganho excelente aí, em torno de 750, 850 gramas, no mínimo aí, na fase de bezerreiro, certo? Focado sempre no futuro, tá? Então, a gente pega uma bezerrinha aqui com 40 quilos e a gente quer enxergar ela lá na frente, com menos de 15 meses, com 350 quilos, apta para inseminação, né? Apta para se desenvolver e deixar muitos frutos aí dentro da nossa propriedade, certo? E com isso a gente traz ali a nossa amiga Santa Clara com novidades para vocês no bezerreiro, novidades na linha de ração. A Jéssica acho que vai comentar daqui para frente um pouquinho. E eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, pelo tempo aqui hoje comigo. Espero que tenham aprendido um pouquinho, né, sobre a nutrição de bezerras e eu tenho colaborado ali com o desempenho das bezerras de vocês, certo? Fico à disposição se tiver qualquer dúvida. Muito obrigada novamente ao pessoal e uma ótima noite. Bom, Mariana. Mariana, muito obrigado pela ótima apresentação. Com certeza agregou conhecimento para todos nós. Então, estamos aí com mais de 200 pessoas online assistindo nosso lançamento da nossa ração aí, tá? Então, atingindo um ótimo público aí. Só lembrando que quem tem pergunta aí, tá, pessoal? Então, vão ser respondidas no final da live pelo aquele número que a gente passou antes. Vou repetir de novo, para quem quiser anotar aí. 54997046290. Então, a próxima palestrante aí da noite é a nossa cria da casa, né? A nossa consultora em nutrição animal aí, Jéssica Farina, formada em zootecnia pela Universidade Federal de Pelotas e também mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Agora com vocês, a apresentação da nova linha de rações Bova e Clara Terneiros.
Então, pessoal, olá, boa noite. O meu nome é Jéssica e eu vou falar para vocês, então, sobre alguns pontos chaves de criação das terneiras e sobre a ração boviclara terneiras. Então, nós destacamos alguns pontos-chave para a gente ter sucesso na criação de terneiras. A primeira delas, o primeiro ponto é o nascimento do animal. Então, o nascimento da terneira precisa ser num ambiente limpo, arejado, se possível livre de chuva, abrigado de chuva ou barro, algo nesse sentido, para que a terneira nasça e se sinta e fique o mais confortável possível. É muito importante nessa época de frio também pensar nas terneiras, né? Elas precisam de um ambiente quente para poder se desenvolver e ficar mais confortável. Então, logo após o nascimento, é preciso fornecer colostro para os animais. Esse colostro precisa ser fornecido na temperatura adequada e em quantidade adequada. Para definir quantidade de colostro, é importante conhecer o peso ao nascimento das terneiras. Então, passar fita logo após o nascimento, para definir colostro, estratégia de aleitamento, e para depois, conforme a terneira vai se desenvolvendo, a gente vê se o ganho de peso, se o desenvolvimento dela está adequado. Então, é muito importante pesar e medir a altura da terneira no nascimento e, se possível, a cada 30 dias, 40 dias, ou nos pontos chaves, né? Que é nascimento, desmame, pós-desmame, né? Para ver como está o desempenho. Essa terneira, então, ela precisa, para se desenvolver, de mais relacionada à alimentação de água à vontade, água potável e à vontade. Ela precisa de leite, então, no mínimo 6 litros de leite por dia, dividido em 2 ou 3 mamadas, conforme o manejo. E ela precisa também de ração. A ração é muito importante para o desenvolvimento ruminal. Então, é importante que seja uma ração para a fase que ela está vivendo, que no caso é a fase de aleitamento. Além disso, o ambiente que ela vai passar esse período de aleitamento precisa ser limpo, arejado, precisa ter água disponível à vontade, precisa ter coxo de comida também para fornecer a ração, para ela ir aprendendo a comer ração. Por que de todos esses cuidados? Porque a terneira que nasce hoje na propriedade vai ser a vaca do futuro. Então, para a gente ter vacas, já teve várias pesquisas comprovando isso, que quanto melhor é esse processo de criação das terneiras, quanto mais leite elas consomem, quanto menos doenças elas têm, quanto menos problema de manejo eu tenho na terneireira, mais leite essas vacas vão produzir no futuro, nas lactações futuras. Então, quanto mais leite, maior é a rentabilidade da propriedade. Então, pensando em todos esses pontos e como a ração é muito importante nessa fase do desenvolvimento da terneira, nós desenvolvemos a ração boviclara terneira, porque nós acreditamos que o futuro da propriedade começa aqui, começa quando a terneira nasce. Então, nós buscamos desenvolver uma ração de alta qualidade. Então, os ingredientes utilizados nessa fórmula são milho, farelo de soja, farelo e farinha de trigo, mineral e aroma lácteo para estimular consumo. Então, nesse mineral, dessa ração em específico, ele tem níveis elevados de fósforo, altos níveis vitamínicos, vitaminas do complexo B, tem alta dosagem de monenzina, que nessa fase atua como coccidiostático, e o aroma lácteo e palatabilizante para estimular o consumo. Lembrando que a gente precisa estimular o consumo, a gente tem que ensinar a terneira a consumir ração, né? Então, aos poucos, um punhadinho por dia, né? Logo no início, para que ela vá aprendendo e vá consumindo cada vez mais. Então, a gente busca aliar essa ração com qualidade, num preço competitivo e para animais de alto desempenho. Então, com uma ração específica, que é 24% de proteína bruta e ela é peletizada. Então, a indicação dessa ração de fornecimento a partir do 3º dia de vida ou do dia do nascimento,
conforme for o manejo da propriedade, até o pós-desmame. Então, nós pensamos em utilizar uma ração só em toda essa fase de aleitamento, né? É uma ração peletizada, com 24% de proteína bruta e que busca, então, excelente ganho de peso e altura. É importante medir, então, né? Medir como está o ganho de peso, passar fita nas terneiras para ver o peso, medir elas com a régua, né? E o objetivo dessa ração, então, é que a gente desmame a terneira com o dobro do peso ao nascimento, consumindo no mínimo 1 kg de ração por dia. Quanto mais consumo, melhor. Então, 1 kg a 1,5 kg, dependendo da raça. Que a gente tem o primeiro parto antes dos 24 meses. E ela é peletizada para evitar o desperdício. Então, pessoal, só para lembrar, nós do Departamento Técnico oferecemos alguns serviços relacionados à criação de terneiras nessa fase. Então, o primeiro deles é o acompanhamento do desenvolvimento da terneira, né? A gente faz a pesagem, medição de altura, para calcular o ganho médio diário, para ver se o crescimento das nossas terneiras está adequado para a fase que elas estão vivendo. Caso não esteja adequado, a gente pode mexer em questões de sugerir, né? Questões de ambiência, que estão relacionadas à alimentação ou à sanidade, né? Para melhorar esse desempenho, para a gente atingir um desempenho bom para cada fase de vida da terneira. A gente desenvolve também calendário sanitário, então são sugestões, né? Tomadas de decisão desde quando seca a vaca, né? Então, define juntamente com os profissionais, vou vacinar a vaca no pré-parto, vou vacinar a terneira no desmame, no pós-desmame. Então, é uma decisão em conjunta, né, com o produtor e o departamento técnico. A gente faz também registro genealógico e avaliação genotípica dos animais e projetos relacionados à construção e ambiência também dessa fase. E nós temos, então, uma novidade para estimular a avaliação da qualidade dos nossos colostros, do colostro produzido pelas vacas e a formação de bancos de colostro. Então, é o que a gente chamou de kit colostragem. Então, ele é composto pelas bolsas de armazenagem de colostro, pela sonda. Então, a gente dá o treinamento também para o produtor que quer aprender a utilizar a sonda. E esse kit é composto também pelo refratômetro de Briggs, que é um equipamento onde a gente consegue avaliar a qualidade do colostro. Então, para escolher colostros de maior qualidade para serem armazenados e fornecidos posteriormente. Então, a ração boviclara terneira já está disponível em todos os mercados agropecuários da Cooperativa Santa Clara. A nossa equipe está à disposição, caso vocês precisem de algum auxílio nessa fase, nas outras fases também. E lembrando, né, que a terneira de hoje é a vaca do futuro. Então, para ter vacas de alta produção, a gente precisa ter uma criação de terneiras de excelência. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Quero agradecer também toda a equipe aí da nutrição, da fábrica de ração aí que lutou, trabalhou e para desenvolver essa nova ração aí, tá? Então, lembrando o pessoal também que quer fazer pergunta aí no final da live, vamos estar respondendo, tá? O WhatsApp é aquele 54997046290. E também, qualquer dúvida que alguém tiver, entre em contato com o pessoal da nutrição aí, tem o WhatsApp deles aí, que é só ligar para os DPL e para os agropecuários. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para sanar a dúvida de vocês também. Então, não esqueçam de comprar ração amanhã lá nos agropecuários da Santa Clara, tá, pessoal? Então, a partir de amanhã, a ração sendo vendida lá para a sua terneirinha, é o futuro da propriedade, tá? Então, agora nós vamos para o próximo vídeo, né, então, que é da Granja Sossego, situada no município de 15 de novembro, tá? Se eu errar o sobrenome do pessoal, eu peço desculpa, tá? Então, a primeira geração de produtores de leite dessa família são os senhores Ivo e Neuci Arteman, que iniciaram a produção de leite na década de 70.
Aí, a partir do ano de 2000, a segunda geração, Robert Lee e Maide Geuser, deram continuidade às atividades da Granja Sossego, com a construção do confinamento no ano de 2014. Tá? A filha Beatriz é a terceira geração na atividade leiteira, participando do dia a dia e das tomadas de decisões da propriedade. E, juntamente com seu pai, Robert Lee, vão nos mostrar um pouco da rotina e de cuidados com as terneiras. Tá? Então, assistam o vídeo deles agora. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aqui de 15 de novembro, sou produtora de leite da cooperativa Santa Clara e sou da Granja Sossego. A nossa granja ela teve início no ano de 2000 aqui nessa propriedade e desde lá tem existido na propriedade produção de leite e no ano de 2014 então foi realizado o confinamento das nossas vacas no sistema Compar. E no ano de 2020, então, nós investimos na construção de um galpão para o confinamento das nossas vacas de pré-parto e vaca seca. Hoje, então, a propriedade conta com 65 animais, e sendo 36 vacas, 30 em lactação, e o restante, então, é novilhas e terneiros. Eu sou o Robert Lee Geuser, sou produtor aqui da Granja Sossego, juntamente com meu sogro e já com a terceira geração no leite, a minha filha, Beatriz, que está ajudando agora. Eu já comecei desde os 6 anos, junto com meu pai, lá na propriedade deles. Desde 1990 a gente começou a investir em tecnologia, inseminações, melhorando cada vez mais a comida das vacas. E quando viemos para essa propriedade aqui, a gente resolveu fazer esses investimentos aí. Aqui estamos na frente do galpão das vacas secas de pré-parto, onde depois que ela sai do período de lactação, são secas e chegam na parte esquerda do galpão. E depois vem para o lado direito, lá umas 3 semanas antes de parir, para receber a ração pré-parto e silagem, palha de trigo, para entrar numa produção boa e não ter retenção de placenta. Estamos usando uma cama de seragem sobreposta, onde a vaca encontra um conforto bom. Aí ajuda já durante o pré-parto a ter um melhor rendimento depois no pós-parto, fazendo uma dieta boa e com acompanhamento de coleta de urina para ferir o pH. A gente, nos últimos partos, está conseguindo ótimos resultados. Após aparecer os primeiros sinais de partos, elas são conduzidas para a sala de parto, onde a gente sempre tenta acompanhar o parto, fazer ajuda se necessário, e assim que nasce a terneira, a gente ajuda tirando mucos e curando o umbigo e fazendo a pesagem da novilha, dando colostro, assim que possível, né? E a partir desse momento elas vão para a casinha, onde é que ficam até os 35, 40 dias. No ano passado também, então, nós optamos pela compra das gaiolas, que foi um investimento tanto pela otimização do espaço, quanto na facilidade também no manejo com as novilhas, principalmente, então, as recém-nascidas. E as novilhas ficam, então, na gaiola de cerca de 35 a 45 dias. Então, depois elas passam para uma outra baia, onde elas ficam até o desmame. Nos 5 primeiros dias, então, o aleitamento é feito com o leite materno.
E após, então, o leite então, é fornecido de forma gradual, começando com cerca de 4 litros diários até 6 a 7 litros, então, até os 90 dias. Então, com 90 dias é feito o deslame e assim como no início o leite é fornecido gradualmente, ele também é retirado gradualmente para então as novilhas se acostumarem com a falta do leite e aumentarem o consumo da ração e do peso. Nós começamos então a fornecer a ração a partir do 5º dia de vida e desde então que estamos fornecendo a ração boviclara terneira da Santa Clara, nós podemos ver que as novilhas estão se desenvolvendo bem, se adaptaram bem à ração e o ganho de peso então está dentro do esperado. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. São erros técnicos, tá? Então, eu quero agradecer muito a família da Beatriz, aí, seu Robert Lee, tá? Pela gravação dos vídeos. A gente sabe que é difícil a gravação, é complicado, mas a gente vai se perdendo a vergonha e vai fazendo, né? Então, agora eu vou chamar o mediador Martin Schneider, que é médico veterinário formado pela UCAMP, especialista em bovinocultura de leite e nutrição pela Reagro, para mediar as perguntas enviadas por telefone, tá, pessoal? Agora nós vamos mudar, nós vamos ter nós vamos ter que fazer um ajustezinho técnico aqui para botar os 4 ao vivo para vocês aí, então, tá? Então, peço um pouquinho de paciência que já vão estar os 4 respondendo as perguntas que vocês enviaram pelo WhatsApp, tá? Não esqueçam, a ração está a ver nos agropecuários, tá? Feito, Brick. Vou colocar vocês ao vivo, tá? Agora eu tirei os outros não puxei. Ok, posso iniciar então? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de ser mediador dessa live, tão importante para a nossa cooperativa e também aos nossos produtores. E desde já agradecer e parabenizar os convidados participantes, a nossa convidada Mariana, a nossa colega Jéssica e também a família da Beatriz, por ter aberto um espaço para nós e fornecer estes vídeos, pelas apresentações e explicações sobre o tema terneiras, o futuro da propriedade começa aqui. Gostaria de agradecer também aos participantes da live, que estão conectados nesse momento, em especial aos nossos associados da Cooperativa Santa Clara, que são a razão do nosso trabalho. Vamos dar início, então, às discussões, agora, nesse momento, iniciando com uma pergunta que vai para a nossa convidada, Mariana Marcondes. Mariana, eu sei que você já conversou, já falou sobre esse assunto, mas a gente achou importante reforçar.
Como estimular o consumo da ração nos primeiros dias de vida das terneiras? Martim, obrigada, viu, pela presença, pelo convite, está sendo muito legal esse evento. Igual a Jéssica falou, a gente nunca tinha participado, deu gravado, porém ao vivo, né? Então é novidade para todo mundo. Mas em relação a consumo, as bezerras sempre vão aprender pelo exemplo, tá? Então o primeiro ponto é ter a ração disponível, isso já é um grande passo. Segundo ponto, após o aleitamento, boa parte das bezerras ainda ficam com aquela gana, aquela fome, aquela curiosidade. Então, é hora de você fazer a escolinha da ração, encher a mão de ração, põe próximo à boca da bezerra, faz com que ela conheça esse novo alimento, com que ela entenda que aquilo ali ela pode comer tranquila, né? Outra coisa legal de fazer é colocar ração no potinho, fazer barulho de ração mesmo nos baldinhos, para elas verem que tem algo novo e elas vão por curiosidade começar a comer. Nas criações em grupo, quando uma vai, a outra também vai, então o exemplo realmente arrasta nessa hora, mas isso seria basicamente a estratégia de fazer elas comerem bem, uma ração que seja palatável, que seja cheirosa, elas vão atrás disso, né, bem atrativa, e que esteja ali à vontade para elas poderem comer o quanto quiserem, sem se preocupar, sem ficarem ansiosas, se elas comerem tudo vai acabar, e acabam deixando de comer por conta disso. Então, essas são as minhas dicas aí para estimular o consumo de ração pelas bezerras. Ok, Mariana, obrigado pelas explicações, eu acho que ficou bem claro, e é importante o produtor fazer isso, né, para começar esse consumo bem cedo, que vai melhorar aí o desenvolvimento das terneiras. Com certeza. Quanto antes elas comerem, melhor vai ser, tudo vai ser melhor. Bom, dando sequência, então, vamos para a próxima pergunta. A pergunta vai para a nossa colega Jéssica. Jéssica, qual o ganho de peso médio ideal das terneiras para a fase de aleitamento? E como foi o desempenho das primeiras terneiras que consumiram a ração Boviclara terneira? Pessoal, então, boa noite. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar nessa live. É um desafio para todo mundo, né? Mas respondendo à pergunta, cada fase tem um ganho de peso ideal, né? A Mariana mostrou antes o gráfico do desempenho. Mas a gente gostaria de, pelo menos, no mínimo 750 a 800 gramas por terneira por dia, para que ela futuramente consiga desempenhar bem, consiga ter uma produção de leite alta, né? Que muitas vezes genética a gente tem e acaba pecando nessa fase inicial, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os produtores. A família da Beatriz foi uma, a gente teve produtores aqui na região do Carlos Barbosa, na região do Paraí e na região do Estação, que já faz um ano que a gente vinha desenvolvendo essa ração, pensando, e quando a gente fez a primeira batida, a gente já colocou para terneira comer, né, para consumir, para ver como foi o desempenho. E a gente teve desempenhos muito bons. A gente teve desempenhos desde 750 gramas, que foi algumas terneiras que tiveram um contratempo, né, tiveram uma diarreia, uma doença. E a gente teve terneiras que ganharam até 960 gramas por dia. Claro, isso está muito associado também ao consumo de leite, ao ambiente, é uma soma de fatores, né, Mariana? Não sei se você quer complementar. Jéssica, eu acho que assim, é muito difícil da gente colocar a bezerra na frente de um espelho e enxergar ela como vaca, né? Mas é nosso trabalho como técnicos levar esse tipo de informação para o campo, justamente para mostrar que vale a pena investir nessa fase, vale a pena investir nessa categoria, porque lá na frente eu vou ter uma vaca muito mais produtiva, muito mais longeva, um animal que é bem nutrido, fica menos doente, né? Eu colaboro com o sistema imune, eu tenho uma desmama que eu não vejo aqueles animais que parecem um ursinho arrepiado ou esquisito, que não estão comendo direito no pós-desmama. Então, quanto mais eu caprichar nessa fase de bezerreiro, quanto melhor eu soltar as minhas bezerras para piquete, para pasto,
melhor vai ser a primeira fase reprodutiva, igual eu mostrei naquela foto com várias idades, né? O parto vai ser melhor, a produção na primeira lactação vai ser melhor e a vida da vaca vai mudar porque a gente mudou ela como bezerra, né? Muito bom. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Mariana. Só reforçando que já fizemos testes no campo, já temos resultados e a ração já está aprovada, ela pode ser utilizada e está com bons resultados no campo. A nossa próxima pergunta agora vai para a nossa produtora Beatriz, Beatriz Gelser, do município de 15 de novembro. Beatriz, qual a média de produção das vacas em lactação da sua propriedade? E, na sua opinião, esta média está relacionada com a criação de terneiras? Tem a ver com isso? É por esse motivo que vocês estão criando bem as terneiras, que as vacas estão produzindo bem? Então, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade. E hoje, então, a nossa propriedade, nós estamos com a média de cerca de 39 a 40 litros de leite por dia por animal. E eu acredito que sim, bem como é o tema da live, né? O futuro são as nossas terneiras, né? Então, a gente investiu bastante, a gente continua investindo e é visível, uma terneira que não tem problema nenhum, ela vai te trazer bons resultados, né? E ela vai se sobressair as novilhas, né? Tipo, que tiveram uma diarreia, umas novilhas tiveram uma pneumonia, então ela vai se sobressair, sim. Muito bem. Não sei se Mariana ou Jéssica gostariam de fazer mais algum comentário. Eu tenho um exemplo prático isso dentro da minha família para compartilhar com vocês. Minha prima assumiu a leiteria, né? Tem uns 3 anos que ela está ajudando a mãe. Então, agora estão chegando as novilhas que ela criou como bezerra. A mãe dava 4 litros, ela deu 6. A mãe deixava dormir com a vaca, ela separava da vaca, corria da colostro. A mãe não punha água, ela põe. A ração era pouco, ela põe bastante. Então, as bezerras estão desmamando as gercinhas com 92 quilos. Em 80 dias, mais ou menos. Está super bom o ganho de peso, 85 dias no máximo. E estão produzindo bem nessa primeira lactação, média alta, parindo tranquilas, tiveram, né, uma gestação sem intercorrência e pós-parto também. Então, hoje ela consegue dizer, ó, valeu a pena eu ter mudado essa cabeça, mudado esse conceito e escutado, né, as pessoas, a cooperativa também lá de cá, a Castrolana ajudou bastante. Então, vale a pena sim, né, essa nova geração, a turminha da Beatriz, vir para fazer a diferença. Então, de parabéns. Ok, complementando então, Beatriz, a gente conhece bem a propriedade de vocês, a gente sabe do profissionalismo que vocês têm lá e também sabe que isso não está acontecendo por acaso, né? A gente sabe que vocês têm se dedicado bastante, né, a família toda, né, e estão colhendo os frutos hoje. Essa média, pessoal, são em 2 ordenhas, né? Eles não têm 3 ordenhas. Essa média está sendo realizada, está conseguindo essa média com 2 ordenhas. Tá, mas a dieta está bem ajustada, o manejo está bem ajustado também. Damos sequência, então. A próxima pergunta vai para a nossa colega veterinária, Mariana. Mariana, qual a importância? A gente gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância de usar uma ração específica para essa fase das terneiras que estão consumindo leite. Nós temos algumas situações assim onde, principalmente na região norte do estado aqui, se utiliza muito pasto de inverno. Então, se acaba reduzindo a quantidade de proteína da ração das vacas. E muitas vezes essa ração das vacas elas é fornecida para as terneiras também nessa fase. Aí tem muito produtor que acaba utilizando uma ração 16%, uma ração 18% de proteína. Gostaria que tu fizesse um comentário em relação a essa utilização. Quando a gente tem um animal que está em fase de crescimento, né, como é uma bezerra, o que ela precisa? Deposição muscular, estrutura óssea, certo? De onde que vai vir isso? É a mesma coisa que a gente pensar num atleta de academia. O que é que ele vai tomar quando ele sai da academia? Ele vai tomar proteína. Ele vai tomar lá o whey, ele vai comer carne, ele vai achar uma fonte de proteína
para fazer com que essa musculatura se desenvolva. E a nossa bezerra é a mesma coisa. Então, eu investi em uma concentração maior de proteína nessa fase, com toda certeza eu vou ter uma bezerra muito melhor, muito mais composta, vamos dizer assim, que tenha realmente deposição de músculo e não de gordura, né? Ela vai ter estrutura como um todo, né? A Jéssica também mostrou, mensurando a altura, largura de garupa, então a gente tem que encarar a bezerra como uma atleta. Não que a vaca não seja, muito pelo contrário, a vaca é muito atleta, porque ela tem uma maquinaria complexa, né, que faz a comida virar leite. E a bezerra a gente precisa preparar ela para esse momento. Então, sim, a parte de proteína da ração, a parte de minerais, a gente sabe, zinco, cobre, são extremamente importantes para as bezerras, que também a concentração é diferente, né? Tenho certeza que leveduras, os aditivos, né, leveduras, probióticos, tudo que tem de novidade, as rações, as linhas de ração de bezerra já estão por dentro. E a Jéssica me contou um pouco, a boviclária e a terneira está bem completinha, então acho que vale bastante a pena fazer esse investimento e, como diz o outro, dar uma experimentada e vocês não vão se arrepender. Ok, Mariana, obrigado pela excelente resposta. Vamos dar sequência, então, em virtude até do adiantado da hora. Vamos para a próxima pergunta, vai para a nossa colega Jéssica. Jéssica, na sua opinião, o kit colostragem pode ser utilizado como uma rotina pelos nossos associados? Então, Martin, o kit colostragem foi surgindo, né, faz algum tempo já que a gente está pensando em criação de terneiras e foi surgindo aos poucos, e a gente viu uma necessidade de... A Mariana explicou antes, e a Mariana tem muita propriedade para falar sobre colostragem, né, que a melhor prevenção de doenças uma das melhores maneiras de prevenir é através da boa colostragem. Mas aí, se a gente não mede como está a qualidade desse colosso, se a gente não tem uma reserva de colosso na propriedade, fica difícil, porque às vezes acontece de animais não produzirem suficiente ou de produzirem com baixa qualidade, né? Então, acredito que com o tempo, esse kit colostragem é novidade mesmo, a gente recebeu as primeiras unidades deles essa semana, vai estar disponível em toda Santa Clara, então a gente vai disponibilizar também, os técnicos do DPL vão estar capacitados para auxiliar e ensinar como passar a sonda, porque não é bem simples, depois que pega o jeito vai, né, Mariana? Mas até aprender precisa de um tempo maior, então a gente vai ensinar a passar a sonda, e é só para animais que não ingeriram voluntariamente, né, o colostro. Mas o foco seria o refratômetro, que é para avaliar a qualidade do colostro, ele é bem simples de usar, e tem como avaliar também como foi a colostragem, porque a gente consegue fazer análise do sangue da terneira também, né? E armazenar colostro, gente, sempre é ótimo ter uma garantia, né? O colostro guardado é uma garantia de que se for pouco colostro, ou se for de baixa qualidade, a gente vai ter uma garantia de colostro bom para os nossos animais. Mariana, você quer complementar? Além do banco, da qualidade, da avaliação, a gente também tem ferramenta de colostro em pó, né? Que a gente consegue melhorar o que já tem de muito bom dentro da fazenda, a gente já luta, né? Com vacina, com período seco, com conforto do pré-parto, com ordenha rápida no pós-parto imediato. Então, eu tenho condição de melhorar o que eu já tenho de bom na fazenda. E ainda se o meu banco tiver deficiente, a vaca pariu com mastite, uma novilha não deu leite, eu tenho a ferramenta de colostro em pó, que eu posso, vamos dizer assim, substituir, né, por uma fonte que também é natural, 100% desidratado, pegou da vaca, virou pó, colocou no pacotinho e mandou pra gente. Então, é bastante seguro e também é uma alternativa, né, nessa questão de falhas de colostragem. Eu acho que é fundamental que a propriedade se prepare para esse momento, porque além do ganho de peso no bezerreiro, acho que o primeiro passo para divisor de águas na vida da bezerra é a colostragem. Obrigado, Mariana. Obrigado a Jéssica. A gente tem certeza que esse kit colostro ele vai trazer muitos benefícios às nossas propriedades. Depois que o produtor se acostumar
com a ideia e começar a utilizar, a gente vai ter bons resultados. Em função da adiantada da hora, a gente tem mais perguntas aí, mas vamos fazer a última agora para a nossa produtora Beatriz. Beatriz, o que motivou a construção das novas instalações para as vacas secas e as vacas pré-parto? Bom, então, primeiramente foi o conforto, né? Porque antes elas eram, pré-parto era feito em piquete, era uma estrutura precária, digamos assim. A gente estava com um pouco de dificuldade em questão de retenção de placenta, os partos não eram acompanhados muitas vezes, né, de noite, e acabava sofrendo também com a questão do ambiente, né, chuva, barro, sol, e então a gente optou, então, como elas já estavam confinadas, né, é uma transição do confinamento para, então, o piquete, a gente optou, então, em confinar também as nossas vacas secas em pré-parto. E, então, desde que a gente optou, então, por confinar elas, a gente teve um ajuste na dieta, a gente faz um monitoramento, né, do pH da urina, e então a gente conseguiu, com a dieta bem ajustada, reverter, então, esses casos que a gente tinha de retenção de placenta e coisa, né, e também a construção da sala de parto, né, que é pertinho de casa, né, então a gente consegue acompanhar e ajudar, então, quando é necessário, né, então já pensando também nas bezerras, né. Com certeza, né, Beatriz, essa construção, ela trouxe vários benefícios, né, e vocês já estão colhendo frutos disso, né, com certeza, a gente tem certeza disso. Bom, pessoal, então, em função até do adiantado da hora aí, vamos finalizando a live de hoje. Gostaria de agradecer aos convidados, Mariana, Jéssica, Beatriz e sua família, né, que teve paciência aí conosco para fazer as gravações, né, não foi muito fácil, mas faz parte, né, sempre um aprendizado, para nós também foi um aprendizado, aprendemos muito com isso, né. Agradecer também a participação do público, dos nossos associados, agradecer aos nossos colegas do departamento técnico, que também nos auxiliaram muito nesse evento, para que esse evento se realizasse, tá? Peço desculpas devido ao tempo por não conseguir responder a todos, mas agora no final da live a gente vai continuar respondendo as perguntas, tirando as dúvidas que vocês têm. Certo? Mais alguma colocação? Jéssica, Mariana, Beatriz? Então vamos encerrar então. Bom, pessoal, boa noite a todos. Um grande abraço, muita saúde a todos nós. Boa noite, pessoal. Um abração. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.